dizer, nós temos essa grande discussão da soberania, não é uma discussão nova. Quando nós éramos deputados, houve um documento da Escola Superior de Guerra que colocava no mesmo nível como ameaça à soberania nacional, era ambientalista, indigenista, narcotraficante. Você lembra desse documento? Quer dizer, eles acharam esse documento aí? Não existe, era um documento do... Não, eu acho que eles acharam lá em Brasília. Acharam, né? Quer dizer, não tem nada de original nessa discussão. O único dado novo é que a comunidade científica está cada dia mais reiterando, é o papel, na verdade, do desmatamento. Em 2007, o IPCC lançou um relatório que causou um grande impacto, em que ele dizia que a mudança do uso de terra, o desmatamento, era responsável por alguma coisa em torno de 18% das emissões. Há 10 dias atrás, houve um novo relatório do IPCC, não sei se vocês viram, confirmando a importância do desmatamento em mudança do uso da terra como contribuição ao aquecimento global. Eu estou colocando isso porque, quer dizer, a questão do Brasil, ela não se reduz a ter soberania ou não. Primeiro, a Amazônia não é só do Brasil. Nós somos condôminos com outros países da Amazônia. Quer dizer, as pessoas esquecem disso. O segundo, tem uma questão também internacional. Se eu estou contribuindo para o aquecimento global e comprometendo o futuro, quer dizer, eu sou responsável por isso também. Quer dizer, essa é uma discussão importante. A Amazônia é nossa, sim, mas isso aumenta a nossa responsabilidade. E daí, se vocês acompanharam o noticiário, quer dizer, um setor, que é do agrobusiness, acabou manifestando preocupação, porque o acesso ao mercado, especialmente europeu, de commodities, fica comprometido. E isso, inclusive, surgiu de uma iniciativa do Greenpeace, não sei se vocês sabem, lançou um documento chamado Farra do Boi. Não é a Farra do Boi, que, aliás, Leopoldino voltou em Santa Catarina, você está sabendo, está tudo voltando. Farra do Boi voltou em Santa Catarina, enfim. Mas que o Greenpeace mostrava, quer dizer, que a criação do gado, quer dizer, em algumas fazendas, essa criação, essa expansão agrícola sobre a floresta, ela significava o desmatamento e começou a identificar, inclusive, as grandes redes de supermercado no Brasil que compravam essa carne e, numa articulação internacional, decretou a moratória da soja. Que aí tem uma dimensão política importante para a gente discutir aqui no partido político, que é o papel do consumidor, de maneira geral, colocando a dimensão política no consumo. Quando eu estou dizendo não compro carne que vem de uma área de desmatamento, eu estou colocando uma dimensão política no ato do consumo. A nível internacional, isso aconteceu, quer dizer, os europeus disseram, não, eu não vou comprar nem soja, nem eventualmente carne, se essa carne é responsável pelo desmatamento. E a questão do Mercosul, quer dizer, ela retomou, não pela importância que o Mercosul tem, mas pelo fato de que num acordo entre a União Europeia e Mercosul, as regras, na verdade, desse acordo entre os dois blocos, que é o bloco do Mercosul e o bloco europeu, trazem algumas questões ambientais muito importantes. Aliás, no caso desse ano, um grupo de cientistas lançou um documento para as autoridades da Comunidade Europeia, uns 4 meses atrás, 5 cientistas assinaram dizendo para a Comunidade Europeia para que ela tomasse atitude em termos de não admitir à Comunidade Europeia a aquisição de commodities brasileiras, caso não houvesse o compromisso do Brasil de respeitar a lei. Aliás, esse é um caso que a gente tem que discutir, né? Porque o Brasil, na obrigação do Acordo de Paris, o Brasil se obrigou a combater até o ano de 2030 o desmatamento ilegal, que até é um paradoxo, né? Quer dizer, é ilegal o desmatamento e o governo brasileiro, reconhecendo a fragilidade, diz até 2030 eu deixo de admitir, entre aspas, o desmatamento ilegal. Então, por que é tão importante o acordo Mercosul,
e europeus, porque exatamente através do acordo Mercosul nós podemos exercer pressão em cima do governo que, além de que, qual é a característica, primeiro do Bolsonaro, quer dizer, o Eduardo foi colega do Bolsonaro, que foi amigo ali, ó, eu nem vou contar aqui, eram vizinhos de corredor. Mas tinha uma parede bem forte. Nós somos colegas, eu fui colega do Bolsonaro, e até, quer dizer, eu acho que aí foi um erro que nós cometemos, porque o Bolsonaro era uma figura tão inexpressiva na Câmara dos Deputados que isso levou a gente a não acreditar na viabilidade eleitoral do Bolsonaro. O Bolsonaro, ninguém dava bola para o Bolsonaro, ninguém conversava com o Bolsonaro. E a característica de deputado, né, trípode ou vereador, de parlamentar é conversar. Você conversa com quem você tem as mesmas opiniões e conversa mais, eventualmente, com quem discorda de você. No caso do Bolsonaro, uma característica, o Bolsonaro não conversava com ninguém. Você lembra disso? O Bolsonaro, é muito interessante isso, o Bolsonaro era uma figura totalmente à margem da Câmara dos Deputados. Era 0-0. Eu um dia desse encontrei o Fernando Henrique, ele falou... Você lembra, ele falou, eu não lembro do Bolsonaro, você lembra dele? Eu lembro, que eu estava no anexo 3. Naquela época, o anexo 3 era para petista e ambientalista. Depois os petistas foram para o anexo 4, que é bacana, tem Bahia. Não, mas você, o coração virou verde. Você estava no petista, né? Ele ficou vermelho. Então, por que eu estou colocando isso? Primeiro, os erros do Bolsonaro. Quer dizer, independentemente do que eu penso sobre os temas ambientais, quer dizer, o presidente da República, quer dizer, ele não age apenas pelo que ele pensa. O presidente da República tem que incorporar a figura do presidente, que o Bolsonaro não fez isso até esse momento, não é isso? E mais do que isso, né? Quer dizer, no momento que o mundo reconhece o aquecimento global, quer dizer, Bolsonaro vai na direção contrária. Eu até fiz um comentário na imprensa sobre a questão do INPE, porque o George W. Bush, quando ele se elegeu, não sei se vocês lembram, ele também era contra a época o protocolo de Kyoto, e ele encomendou um trabalho para a Academia Americana de Ciências para desmentir a existência do aquecimento global. O que aconteceu? Quebrou a cara. A Academia Americana de Ciência disse, não, o IPCC está certo, é isso, tem aquecimento global. O Bolsonaro está na mesma direção, porque ele está questionando o INPE, que é contratar outras entidades, e o que elas vão fazer? Elas vão confirmar o desmatamento. Que você tem duas medidas, o DETER, você tem o PRODES, ou seja, totalmente equivocado. Então, por que o Mercosul é importante? O Mercosul é importante porque das exigências do acordo dos dois blocos, quer dizer, cumprimento do Acordo de Paris. Quer dizer, o Acordo de Paris é fundamental, é importante e até uma característica política. Por que os governos estão tão comprometidos com o Acordo de Paris? Porque o eleitorado europeu exige, não é isso? Eu lembro uma eleição, alguns anos atrás, quando o Schröder ganhou a eleição, e o outro candidato negou a existência do aquecimento global. Teve uma enchente na Alemanha que ficou praticamente debaixo d'água e perdeu a eleição em função do aquecimento global. Então, quais são as nossas estratégias e quais devem ser? No Acordo de Paris, quer dizer, no acordo entre os dois blocos, exigir que as cláusulas ambientais sejam fundamentais. E não é só uma mudança do clima, por exemplo, nós estamos nessa guerra do licenciamento ambiental, que vocês estão conhecendo, que é a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, e estão transformando na lei de como não cumprir o licenciamento ambiental. Quer dizer, a mesma coisa, não adianta você pensar que uma lei resolve, porque em todos os acordos internacionais tem licenciamento ambiental, tem regras na União Europeia, e imaginar que não vai acontecer esse acordo. Então, para finalizar, eu acho que isso é importante aqui no Partido Verde, quer dizer, é a construção da cidadania planetária. Quer dizer, cidadania planetária são regras, se pensou até na Conferência do Rio, o Tripolino deve lembrar,
92, a ideia era um documento que se chamou Declaração do Rio, era ser Carta da Terra. E a diplomacia brasileira não concordou, porque a regra é assumir o nome da cidade. Então a tendência é essa. A questão é o que nós vamos fazer nesse período difícil. Acho que as posições do governo brasileiro não resistem, entendeu? Quer dizer, muito tempo. Não apenas do ponto de vista internacional, mas do ponto de vista nacional. Quer dizer, o desmatamento aumentou a partir do ano passado, porque a campanha eleitoral dizia: não se preocupe que eu vou mudar o Código Florestal, pode desmatar, porque na verdade eu vou anistiar. Esse era o discurso de campanha, e eu acho que isso vai, inclusive, poder eventualmente criar um ambiente de judicialização que pode envolver o presidente e pode envolver, inclusive, o ministro do Meio Ambiente, porque a Constituição brasileira determina no parágrafo 4º do 225 que a Amazônia é um patrimônio nacional. Quer dizer, está lá escrito. Quer dizer, eu tiro o recurso do Fundo Amazônia num estado como o nosso falido, isso significa que eu estou tirando os recursos disponíveis para o combate ao desmatamento. Apenas uma observação, quer dizer, você teve um período de desmatamento quando a Guarda Nacional foi para o Rio de Janeiro na Copa do Mundo. Quer dizer, então, o Fundo Amazônia acabou financiando atividades de combate ao desmatamento que não estavam previstas, porque o país não estava em condições de fazer isso. Por isso foram recursos para o IBAMA, e, enfim, assim por diante. Então, quer dizer, o que eu acho que a gente tem que pensar nesse cenário e que tipo de ações nós devemos realizar.